Bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem está nos assistindo ao vivo, boa noite. Hoje são 20 de outubro de 2020, live do Grupo Pedra Filosofal, mentoria em desenvolvimento pessoal quântico. Hoje o assunto será leis do universo, as leis que regem o universo. Iniciamos este assunto na live anterior. Só para lembrar, estamos realizando um curso básico de mecânica quântica unida à espiritualidade dentro da nossa mentoria em desenvolvimento pessoal quântico. Ou seja, temos aqui nos assistindo membros da nossa mentoria e pessoas que estão apenas participando desse curso. Como eu disse na aula anterior, essa questão das leis universais, elas devem não apenas serem conhecidas. A grande maioria das pessoas já não conhecem as leis que regem o universo. Só que aquelas que conhecem, apenas conhecem, não praticam na prática. Até pensam que praticam, ou até sabem que não praticam, mas conhecem. E isso por si só, logicamente, de nada adianta. Quando eu falo leis, eu estou falando de leis, exatamente, que seriam as leis herméticas, e conceitos, como eu falei na aula anterior. Para, de fato, praticar essas leis, esses conceitos que eu estou passando, deve-se, ter força de vontade, né, o querer, e 2, né, a partir dessa força de vontade, né, de lembrar, de fazer por onde praticar. É por isso que praticamos aqui, né, online. E sentido. Eu sempre falo isso e vou estar sempre repetindo isso, porque através da repetição é que a sua mente vai aceitar. Então, se você estiver achando, nossa, mas o Igor está repetindo muito, etc., faz parte. Não adianta. Quando alguém fala isso para mim, que eu repito muito, eu pergunto, tá, se eu repito é porque você escutou falando anteriormente o conceito, né? Ou, sei lá, a prática, o que for. Aí eu pergunto a ela, você conhece, mas você pratica, você sentiu, você coloca em prática no seu dia a dia esse conhecimento que você está falando, que está sendo repetido? Em sua grande maioria, a resposta é não. Então, através da repetição, é que se coloca a pessoa, o inconsciente, a mente entende que é necessário praticar. Então, aqueles conceitos que são considerados primordiais, eu vou estar sempre repetindo. Os primordiais. Dito isso, vamos iniciar essa questão. A primeira lei, e é uma lei hermética que eu citei na aula passada, foi que tudo é mental. Tudo é mental. Só vou fazer uma pausa aqui. Eu não estou ouvindo vocês, me dá um certo, né? Mas me deixa preocupado se tem algum áudio aí atrapalhando vocês e eu não estou escutando. Então, só lembrando, Davi, se vier algum áudio aí, alguém sem querer ligar o microfone, eu peço para você desligar, ir lá e desligar, tá? Que você está com o co-host. Beleza. Voltando. A primeira lei falada na aula anterior foi que tudo é mental. Se tudo é mental, e realmente é, e aí eu lembro, eu expliquei a situação, o caso, o fato dos remédios, que quando os remédios passam por experiências das pessoas,
um grupo de pessoas tomam o remédio de fato e outro grupo de pessoas não tomam o remédio, né? E aí tomam apenas uma cápsula com água dentro, e em razão do efeito, do chamado efeito placebo, as pessoas que tomaram a cápsula com água dentro, elas também têm a melhoria que o remédio pressupõe, remédio, suplemento, seja lá qualquer situação desse tipo. Isso prova que tudo é mental. Partindo desse princípio de que tudo é mental, é necessário entender como funciona esse processo da mente querer que algo, da mente querer não, da mente entender que você, né, no caso, a mente é você, mas, né, olhando por esse prisma, eu falo uma linguagem muito assim informal, que às vezes, se for olhada dentro de uma formalidade, estaria errada. Só que, falando dessa forma informal, a pessoa vai entender melhor para praticar, então eu uso essa linguagem que, se fosse formalmente entendido, seria errado, ok? Por isso que eu falo, para a mente entender que você, porque a mente é você, mas eu falo para a mente entender que você apenas para didaticamente ser entendido. Para a mente entender o que você quer, existem princípios, existem regras que estão inseridas dentro dessa questão leis universais. Vamos lá. Vamos fazer um exercício agora. Eu quero que você, dentro dessa lei, tudo é mental. Eu quero que você visualize como seria o seu dia ou como seria você dentro de uma meta já conquistada. Exemplo, você tem a meta de se transformar num palestrante que ajuda muitas pessoas. Você vai visualizar uma imagem de você palestrando e uma plateia imensa assistindo, sendo que aquilo ali era algo comum a você, será algo comum a você. Seria algo comum a você. Nesse sentido, eu vou pedir, né, para você, de fato, fechar os olhos, entrar nesta cena e sentir o que você estaria sentindo naquele momento. Como tudo é mental, quando pensamos em algo, aquilo ali já emana uma energia para que seja colapsado. Dependendo das outras energias que vão se juntando, a cena irá colapsar ou não. Ou seja, ela existirá, de fato, ela ocorrerá ou não. É um conjunto de... Vamos entender dessa forma. É um conjunto de energias que vão se juntando, até o colapso chegar. Porém, essas energias que vão se juntando devem estar de acordo. Se porventura vir uma energia que vai contra, há duas situações. Dependendo dessa energia que vai contra, por si só ela já destrói esse colapso, ou ela atrasa, paralisa. Tem colapsos que na nossa mente estão andando, só que em câmera lenta. Em câmera lenta. Se fôssemos viver 200, 300 anos, iria acontecer. Mas como, né, o índice, a média, aí, a taxa
de mortalidade do que diz respeito à idade não passa dos 100, é bem menor, né? Nem sei em qual idade está hoje em dia, é algo que não irá acontecer. Porém, se ela for acelerada, o colapso vai acontecer. E é claro que queremos acelerar aqueles colapsos que de fato são positivos, que queremos. Então, entender como se acelera é importante. São segredos. Não são segredos, né? É como a mente funciona dentro dessa lei universal, que tudo é mental. Quando imaginamos aquilo que queremos que aconteça e, de fato, sentimos o sentimento que iremos sentir, se este sentimento for positivo, isso acelera, joga lá para frente o colapso. Feito diversas vezes, da forma correta, sempre com um sentimento positivo, em hipótese alguma, eu falei na live passada, não por pressão, isso irá acontecer. Deve-se colocar um sentimento positivo. E o sentimento positivo, logicamente, deve estar associado, né, à realidade, ao sentimento que de fato você vai sentir. Essa prática, no que diz respeito à mentalização para que algo aconteça, é a melhor que tem. Muitas pessoas fazem dessa forma. Vamos às questões, antes de fazermos online, vamos às formas que geralmente é realizadas, formas que, não vou dizer que está certo ou errado, mas que não são eficientes. Primeiro, elas não se visualizam sendo o ator da cena. O que é ser o ator da cena? Você não vai se ver, porque você vai estar atuando na cena. Pouquíssimas pessoas têm como a forma correta imaginar estar na plateia. Pouquíssimas. A maioria, isso é uma questão, esse é um exercício muito comum na programação neurolinguística, que falamos, inclusive, numa live em maio sobre cocriação. A maioria dos livros de programação neurolinguística ignoram já essa questão. Ignoram a questão de que algumas pessoas, para colapsar algo, devem imaginar estar na plateia. A maioria dos livros ignora isso. Inclusive, eles falam que seria um efeito contrário. Visualizando na plateia e a imagem preto e branco seria o inverso. Mas tem pouquíssimas pessoas que estão inseridas nesse contexto de colapsar apenas quando elas estão na plateia. Porém, a maioria absoluta, quando vão imaginar, lembrar de algo que elas querem, elas se colocam sempre na plateia. Bom, como saber? Aí é um outro trabalho mais intenso. Só que, como eu falei, a minoria, assim, quando eu falo minoria, é menos de 1%. Menos de 1% estão inseridos nesta questão de se imaginar que estão na plateia. Bom, outro erro muito cometido é a visualização sem colocar sentimento. Ou um sentimento muito pequeno. Porque quando eu falo sentimento, deve ser um sentimento forte, um sentimento impactante. Se o sentimento não for impactante, vai influenciar em alguma coisa? Vai. Só que não da forma que queremos. Uma influência efetiva,
rapidez, crescimento, rapidez do crescimento, uma evolução rápida. Esta visualização não é só para que este fato que você vai imaginar ocorra. Tudo aquilo que envolve você, o caminho de você entrar, de você, de fato, vivenciar a cena, entra no colapso. Você vai estar colapsando um procedimento. Todo procedimento tem diversos atos. Do que você manda uma visualização X, tudo aquilo que está antes do X para que o X aconteça, vai se colapsando. A forma, aí, a mente que vai escolher. Pode-se também querer colapsar as formas? Pode. Só que aí você poderia estar restringindo o universo, poderia estar restringindo aí as possibilidades. Poderia. Uma outra falha nessa questão, lembrando que estamos dentro da lei, tudo é mental, tudo é consciência. Uma outra falha que muitas pessoas cometem é ela jogar para a mente uma cena, um fato, e logo após jogar outra que é totalmente incompatível. Exemplo. A pessoa, ela quer morar em Nova York. Quero morar em Nova York ano que vem. Aí mas chega e mentaliza. 2 dias depois, uma semana, um mês, enquanto ela não morar em Nova York, se ela mentalizar que ela quer morar no ano que vem em Tóquio, chocou. E aí, como é que faz? É um obstáculo da outra. O colapso pode funcionar? Pode, porém, o que vai definir são as outras questões que vão exercer uma velocidade muito pequena, em razão de uma estar chocando com a outra. Né? Nesse caso específico, vamos entender os detalhes. A pessoa visualizou lá que queria morar em Nova York, mentalizou, visualizou, e depois visualizou que quer morar em Tóquio. Beleza. Dependendo do sentimento colocado em uma, dependendo do sentimento colocado em outra, uma já subtrai com a outra. Certo? A que tem mais força permanece, a que tem menos força desaparece. Só que a energia colocada numa vai subtrair da energia colocada na outra. E vai restar o quê? Uma energia menor. Se a visualização no colapso para morar em Nova York foi assim, e teve essa quantidade aqui de energia, e a visualização para morar em Tóquio foi essa quantidade aqui de energia, ó, beleza, vai subir, vai ficar isso aqui de quantidade de energia em prol da pessoa morar em Nova York. E isso parece difícil, eu sei que não parece para vocês. Mas isso diariamente ocorre. Diariamente. A pessoa assiste um filme, aí o filme, né, um filme maravilhoso no ambiente da Austrália. Aí a pessoa se imagina morando na Austrália. Já chocou. Com essa questão dela querer morar em Nova York. Já
diminui. Quando a pessoa se disciplina nesse sentido, primeiro que a maioria das pessoas, elas não acreditam nisso. Muitas. As que acreditam, não praticam. As que acreditam e praticam da forma eficiente, o colapso é rápido. Só que é o seguinte, primeiro de tudo, uma regra que não é lei universal, mas é algo da vida. Se a pessoa não sabe para onde ela quer ir, qualquer lugar vai ser aceito pela mente. Nesse sentido, mais uma vez, eu peço para que vocês, eu estou falando agora para quem é membro da nossa mentoria, façam bastante seriedade a prática Fórmula do Sucesso Final. Estamos na oitava etapa, eu acho que oitava etapa. Tem mais etapas a serem feitas. Esse exercício feito da maneira correta, ele de fato, você vai ver, ele vai fazer você dar um salto. Eu vou repetir o que eu já falei anteriormente. Eu fiz este exercício em 2011. Só que eu fiz de uma forma não eficiente. Por quê? Porque eu falhei em umas regras básicas do início desta prática. Tá? Estou falando de forma rápida aqui, porque algumas pessoas não fazem parte da mentoria, estão fora do sucesso final, elas não estão entendendo. Mas repetindo. Então, eu ignorei umas questões, umas regras básicas, lá faladas na etapa 1, que emanaram um efeito contrário naquela questão. Quando eu li recentemente este meu exercício, eu falei, nossa, tudo que eu fiz da forma correta aconteceu. Tudo que eu fiz da forma correta na prática, né? Porque tem um texto da prática. Tudo que eu fiz da forma correta durante a prática, seguindo todas as regras, aconteceu. Eu falei, vou fazer de novo. E, logicamente, passando para vocês. Voltando. No dia a dia, então, tudo aquilo que nós vimos, ouvimos, sentimos, pensamos, vai somar ou subtrair naquela energia colocada na realização da meta que você quer, das visualizações, daquilo que você quer que aconteça na sua vida, na visualização de onde você quer chegar, tudo soma ou subtrai. Tudo. Sendo que existem determinadas questões que são verdadeiras máquinas de subtração das suas metas diárias. Quando identificamos estas máquinas de jogar energias contrárias àquilo que você quer, quando identificamos e eliminamos, nossa prosperidade aumenta a velocidade de uma forma. Então, identificar isso é muito importante. Primeiro, vamos lá. Eu quero que todo mundo visualize uma meta sua. Eu vou perguntar, e como não dá para escutar, eu vou pedir para que me responda no chat. Qual é a visualização que você vai fazer agora, só para eu captar para ver se vai ser da forma correta. Qual a visualização que você vai fazer agora? Visualização esta que você quer que aconteça na sua vida. Pode responder aqui no chat, por gentileza. Aí eu vou pegar aí os 3 primeiros para
para falar sobre. Vamos lá. A Selma respondeu: descobrir meu propósito. Descobrir meu propósito. Eu pergunto a você, Selma, qual seria a visualização que você faria? Escreve para mim. Aí é que está. Não sei. As pessoas descobriram o meu propósito. Se não se tem em mente a imagem que poderia fazer o colapso, como é que a mente vai colapsar? Se não tem a imagem nem como fazer com que isso aconteça. Tá? Descobrir o propósito. Eu, como faria isso? Eu iria me visualizar exercendo um trabalho, e não, como não sabe qual é o trabalho, seria, assim, no intervalo, conversando com algum familiar, né, falando que, que bom que hoje em dia eu trabalho no propósito, etc. Alguma coisa nesse sentido. Nesse sentido. Se a imagem de eu falando com a minha esposa: ô meu amor, trabalhei hoje o dia inteiro, mas como é bom trabalhar em algo que eu gosto. No caso, como é bom trabalhar dentro do meu propósito de vida, trabalhar na minha missão de vida, né? E captar o sentimento. Esta seria a visualização. Já que não se sabe o propósito. Ou então, ou iria visualizar eu conversando numa roda de amigos. Pessoal, a melhor coisa que aconteceu na minha vida foi eu ter achado o meu propósito de vida e eu estar hoje trabalhando no meu propósito de vida aqui. Isso é maravilhoso. E por aí vai. Deve-se ter esta percepção. Se não se sabe como, vamos lá. Outra coisa, olha só. É importante nessas visualizações, já que vai ser feito um trabalho disciplinado nesse sentido, que a proposta é esta, a proposta que é esta, né? Você vai visualizar, etc. Não. A proposta é nós fazermos essa visualização e diariamente, não emanar nenhuma energia contrária. Diariamente emanar energias a favor. A teoria passada aqui não é uma teoria passada de boca para fora, é algo para que seja colocado em prática, efetivo, que seja eficaz na sua vida. Algo que mude, de fato, a sua vida. Vamos lá. Então, em razão disso, temos que pensar alto. Alto. Dentro também, lógico, pensar alto sem deixar o ego inflacionar. Isso é perigoso. Responderam ali logo abaixo. Ter uma casa minha. Ter uma casa minha. Foi a Nailka. Está longe aqui o monitor. Nailka, que falou. Nailka, fala aqui no chat, por gentileza, como que você faria a visualização. Isso aí é importante para que vocês enxerguem, né, possíveis erros e acertos que vocês aí podem não estar captando e a membra que vai falar captou.
Pode escrever aí, Nailka, por gentileza. Ok, e como é a casa que você gostaria? Com todos os itens que eu gosto. Um jardim grande, piscina, perto da natureza. Sempre que se tem dificuldade de especificar aquilo que se visualiza, o que isso representa? Porque ela poderia estar aí especificando muito mais. O que isso indica? Alguém consegue captar? O que indica quando a pessoa tem uma certa dificuldade de especificar aquilo que ela quer? Existem o quê? Crenças limitantes contra incerteza. Sim, incerteza. Não merecimento. Crença, nesse caso aí, crença limitante com dinheiro. A outra ali falou, a Morgana. Uma casa em bom estado. É algo, uma casa em bom estado. O bom estado está dentro de um conceito enorme. Bom estado. Um conjugado de 40 metros pode estar em bom estado. Uma casa, né, de 40 metros pode estar em bom estado. Um barraco no alto de uma favela, uma casa no alto de uma favela pode estar em bom estado. E assim é mente se a pessoa tem uma crença limitante nesse sentido, e é claro que a crença limitante influencia aí nessa questão dela especificar de fato o que ela quer. Logicamente que a crença limitante nesse caso vai fazer com que a visualização dela, o colapso dela, seja sempre dentro do não merecimento, da limitação, da crença limitante. Então, a visualização fora da crença limitante faz com que a crença limitante também seja trabalhada. Não assim, visualizou algo fora da crença limitante, a crença limitante foi trabalhada. Tudo está interligado, porque tudo é mental, tudo é mente. Tudo isso que está sendo falado é uma questão mental, unicamente mental. Unicamente mental. Se, no caso da casa, prestem bastante atenção a esses detalhes que estão sendo falados. Se na visualização da casa, eu pergunto para a nossa Natália, né? Não, Naila, tá bem longe aqui. Nailka. Se ela fala para mim, se ela fala, eu quero uma mansão, logo de cara, troca para casa, uma mansão no lugar X, com uma piscina linda, uma casa com X quartos, luxuosa, com hidromassagem, com... Qual o nome daquela banheira de água quente? A furor, né? Aquela banheira de água quente que coloca, ou se usa-se dentro de casa. Moderna, com X banheiros, X suítes. E por aí vai. Lembrando, tá? Aí, se ela começasse a falar, com torneira, com ouro 24 quilates, aí começa o quê? A inflação do ego. Porque é o seguinte, vamos entender. Morar numa casa grande, confortável, planejada, luxuosa,
Isso é direito de todo mundo. Agora, dizer que quer uma torneira com ouro 24 quilates é algo totalmente dentro da inflação do ego. Preste bem atenção. Dizer que quer morar numa casa não, tem pessoas que falam assim, e se isso soa bonito para você, é porque deve mudar. Se a pessoa fala assim, olha, eu me contento em morar numa casa simples, ou então, o fulano de tal, ele é bilionário, é o seguinte, ele mora numa casa simples. Pois é, uma casa simples. Isso soa bom para você? Se soa positivo, isso é uma decorrência natural de uma crença limitante com o dinheiro, de um não merecimento. Quando uma pessoa bilionária, a história de uma pessoa bilionária dizendo que mora numa casa simples, deve ser visto como o quê? Nossa, mas por quê? O cara é bilionário, mora numa casa simples, ele fornece à família dele uma casa simples, esse bilionário é casado, tem seus 3 filhos e é bilionário, mas mora numa casa simples? Como assim? Por que isso? A pessoa que tem uma crença positiva relacionada a dinheiro, ela pensa dessa forma. Nossa, mas que cara é esse? Ele é bilionário? Por que ele é bilionário? Por que ele quer ser bilionário, então? Quando eu conto esse fato, eu já escutei muitas pessoas falarem assim, Jesus Cristo tinha uma vida simples. Querendo corroborar com o fato de um bilionário ser um bilionário, dizer que mora numa casa simples, isso seria algo positivo a ela, porque Jesus Cristo tinha uma vida simples. Jesus Cristo, ele não precisava de uma casa confortável para se sentir bem, porque Jesus Cristo era unificado. Agora, você, se for morar numa casa simples e comparar ao fato de você morar numa casa luxuosa, o seu sentimento, a sua qualidade de vida, a sua felicidade será muito maior morando numa casa luxuosa. Ponto. Será que isso não é aceito? Isso não é entendido? Jesus Cristo, ele tinha a opção de, como ele era unificado, como ele se unificou, tá? Se unificou. Assim como o Buda ou Gandhi, como qualquer outra pessoa unificada, se ele pensasse, imaginasse, jogasse. Não vou comparar Jesus Cristo com um Gandhi, tá? Porque quando eu faço isso, algumas pessoas, em razão de crenças limitantes da religião, ficam, sente um bug na mente. Mas vamos lá. Quando uma pessoa é unificada em Jesus Cristo, focar em Jesus Cristo. Se Jesus Cristo quisesse morar numa mansão, ele moraria fácil. Pensou, criou. Uma pessoa que está nesse nível, ela não precisa de uma casa luxuosa. A pessoa, porque ela vai ter o mesmo sentimento que ela teria numa casa luxuosa, ela teria numa casa simples. É indiferente a ela. Ela já está unificada. O sentimento vai ser sempre o melhor de todos. Claro, um sentimento pleno. Então ela não precisa da casa luxuosa. Porém, eu ainda somo uma questão nesse sentido. A pessoa pode ser uma pessoa... Existem pessoas unificadas, tá? Hoje em dia no mundo existem. Essas pessoas unificadas, de fato, não precisam da casa luxuosa para para ter um sentimento pleno, porque ela já tem um sentimento pleno. Assim, a casa luxuosa não vai dar sentimento pleno para ninguém. Tá? Mas a pessoa unificada, ela não precisa de uma casa luxuosa em vez de uma casa simples, porque para ela tanto faz, não vai mudar nada, o sentimento dela já é pleno. Porém,
Os filhos dessa pessoa unificada vão ter diferença se morar numa casa simples ou numa casa luxuosa. Então, até mesmo a pessoa unificada, se ela, no caso desse, se ela mora com filhos, com a esposa, ela é unificada, mas o restante da família é tal. É lógico que ela também vai querer uma casa luxuosa para os seus filhos, etc. Ou então vai ter um outro paradigma de vida. Uma outra missão de vida, que é que geralmente é. Ela não vai estar nem com seus filhos, com a sua esposa, porque é outro paradigma, uma outra questão, um outro propósito muito grande, que geralmente é o que acontece. Entendido isso, a visualização daquilo que se quer de fato melhora, não fica restrito. Voltando aqui. Eu vou ler mais um tipo de visualização que a pessoa gostaria. Vamos lá. Gostei disso aqui, ó. Laísa. Ter sucesso. Como influenciar, como influencer de beleza, criar a minha marca de makes e moda. Laísa, qual a imagem que você visualiza dentro desse título? Olha, eu estou fazendo este diálogo e junto a isso, você vai captando a forma correta de fazer essa visualização. Queremos fazer já já. Pode falar. Pode falar, Laísa. Osho, por exemplo, Osho tinha 110 Rolls Royce. 110. Pulseira de diamante. Só para... Ele era unificado? Quase. Laísa, como seria a visualização? A Laísa perguntou. Oi, poderia repetir, Igor? O pedido que eu fiz. Eu peço para você, Laísa, escrever como seria a visualização desse propósito que você falou acima. De você criando a sua marca, sendo um influencer em moda, se não me engano, criando a sua marca. Qual seria a visualização que você teria para que esse fato aconteça, venha a acontecer em sua vida? Ponto? Ou tem mais? Logo de cara. Percebem? Todo mundo percebe também que está limitado? Está limitado? Vocês percebem? Estão percebendo? Agora começou a melhorar. Inaugurando minha completa, linda completa de mix. Mix é maquiagem. Certo? Olha lá, eu puxei um pouquinho a corda, falou mais um pouquinho e novamente parou. Ou seja, tem crenças limitantes impedindo a visualização. Se ela fazer a visualização de um correto, mas a visualização efetiva e não apenas isso que ela comentou, logicamente a velocidade para esse colapso irá se fortalecer. Nesse caso, vamos lá.
Só ler aqui acima novamente o que ela falou. Ter sucesso como influencer de beleza, criar a minha marca de makes e moda. E a questão da moda foi ignorada logo de cara. Foi ignorada. No makes, ela falou sobre o makes, ela mencionou inaugurando minha linha completa de makes. Beleza. Quantas linhas vão ter? Porque não vai ter só uma. Vão ter várias. Vão ter várias. Se ela visualizar esta questão, inaugurando uma, depois passando os anos inaugurando outra, né? E já visualizando o fluxo, certo? Porque se ela visualizar inaugurando uma linha de makes, tá bom, a mente vai trabalhar para que ela colapse, para que realize ela inaugurando uma linha. Agora, se é um propósito de vida, vão ter várias inaugurações, né? Várias atualizações, inaugurando cadê? Né? Vão ter várias atualizações. Se bobear, eu não entendo desse ramo, mas cada ano pode ter uma nova linha. Então, ela tem que visualizar esse fluxo e não uma. O fluxo. Visualizando a imagem de uma, depois, logo no outro ano, a atualização e por aí vai. E aí, as pessoas ali, né, a imprensa que for, e lojas vendendo, pessoas comprando, etc, etc, etc. E eu falei, né, dá para aumentar isso aí. Ou seja, tudo é mental. A própria pessoa, ela cria a sua realidade. E as próprias pessoas, em razão da sua mente, se limitam. A própria pessoa se limita. Tudo é mental. Sendo que na inauguração ali eu falei que vou bater a pilha. Ela falou que vou bater uma pilha. Está sendo claro para vocês o que eu estou passando? Está sendo claro? Cláudia Barros, está sendo claro? Só faz assim, assim, mas assim, faz assim. Pode fazer assim para eu entender. Assim. Priscila. Ana. Você mesmo aí que está mexendo na câmera. Jogos. Está sendo claro o que está sendo falado? Vamos lá. Então eu vou perguntar. Gente, olha só. O que eu estou falando aqui faz toda a diferença na vida. Toda a diferença. Toda a diferença. Cláudia, você que falou, fez assim. Como você visualiza, primeiro, o que você quer visualizar para que aconteça? E de que forma você faria isso? Escreve, por gentileza. No caso da Laísa, ela poderia também colapsar, ela já bem mais velha e inaugurando uma nova linha de makes, sendo que anteriormente a essa nova linha já houve
diversas outras linhas. Aí, ok. Só que eu ainda acho melhor, no caso dela, colapsar o fluxo. Por que eu falei? Eu acredito ser melhor. Por que eu acredito ser melhor colapsar o fluxo? Isso vai porque varia de pessoa para pessoa. O que será mais efetivo? Varia. E por que varia de pessoa para pessoa? Porque tudo aquilo que ela ouviu, sentiu, escutou, visualizou, e tudo que ela vai visualizar, sentir, escutar, vai influenciar. Vamos lá, para a Cláudia. Me visualizo no backstage de um palco. Bacana. Aguardando o meu nome ser anunciado, sinto a vibração da música, que é contagiante. Ao entrar no palco com a vibração alta, com tudo. Todo mundo lê aí, por favor, tá? Todo mundo lendo aí. Eu vou ler em voz alta. Vamos lá, calma aí. Então, deixa eu ler em voz alta. A Cláudia Barros comentando a visualização dela. Me visualizo no backstage de um palco, aguardando o meu nome ser anunciado. Sinto a vibração da música, que é contagiante. Ao entrar no palco com a vibração alta, com todos os palestrantes, todos os palestrados vibrando e aplaudindo a minha entrada. E aí, o que vocês acham? Ela associou a imagem ao sentimento. Lembrando, entre imaginar uma cena dizendo que está vibrando e, de fato, imaginar vibrando, são coisas diferentes, tá? Só, não que ela tenha errado, só para deixar claro isso. Agora, esta cena, ela, de fato, passa para a mente que ela é uma palestrante, quer ser uma palestrante de sucesso, que ajuda muitas pessoas, entrar no palco e um público ali. Existem situações que poderiam ser identificadas através dessa visualização e que não seria o fato dela ser uma palestrante famosa, poderia. Eu estou fazendo essas perguntas, tá? Essas perguntas para aumentar aí o leque, né, de percepção da visualização que cada um vai fazer. Porque vamos lá. Deixa eu ler novamente aqui. Vou ler novamente. Eu gostei bastante dessa visualização que ela descreveu. Então, vamos passo a passo. Me visualizo no backstage de um palco, ou seja, ela se visualizando antes de entrar em cena. Até então, isso aí prova que ela vai colapsar. Ela já no estado de uma palestrante de sucesso? Ainda não. Aguardando o meu nome ser anunciado? Ainda não. Sinto a vibração da música, que é contagiante? Também ainda não. Ao entrar no palco, com a vibração alta, com todos os palestrados vibrando e aplaudindo a minha entrada?
E aí, o que vocês acham? Ela poderia não ser uma palestrante de sucesso e passar por uma situação dessa? Aí, a Priscila tocou um ponto aí, ó. Aí já estaria deixando mais forte. A visualização da Cláudia foi boa? Foi boa. Foi boa. Tá? Só que pode ser muito melhor. Muito melhor. A Priscila tocou um ponto bom. Vamos lá. A mentalização da visualização da Cláudia deve ser dela entrando para mais uma palestra, mais uma dentro de outras diversas palestras que ela fez. É a mesma questão do fluxo. Porque ela não deve colapsar essa palestra acontecendo. Ela deve colapsar o fluxo. Essa palestra inserida dentro de um fluxo. Pode ser que ela tenha escrito isso, porém, ela em sentimento estava sentindo o que eu estou falando? Pode. Sem dúvida. Tá? Sem dúvida. Sem dúvidas. Porém, não dá para saber. Numa sequência. Ó, eu visualizo, eu tenho uma visualização que eu faço da seguinte forma. Um livro meu sendo publicado, e eu numa livraria, em outro estado, lá com o livro, e várias pessoas, que já leram outros livros meus, olha, aí outras pessoas que já leram outros livros meus, isso dá a entender o quê? Um fluxo. Ali, e elas comprando o livro e querendo tirar uma foto, seja autografo, eu assinando. Isso aí eu fico muito receoso, às vezes, que isso aí pode ser apenas egocentrismo. Mas, e as pessoas falando, nossa, o livro tal, o livro anterior mudou a minha vida. Aí uma outra pessoa falando o que o livro X, que seria um outro livro, não falado pela outra, fez muito bem para mim, etc, etc. Aí eu visualizo no estado, aí eu visualizo no outro estado, aí eu visualizo o meu livro numa outra língua, em outro país, Estados Unidos, né, Alemanha. Aí eu chegando no aeroporto, lá em Munique, para fazer o lançamento do livro em Munique. O fluxo. Deve-se ter cautela naquilo que eu falei da inflação do ego. Então, o que deve emanar um sentimento aí, nessa questão, por exemplo, nessa minha visualização, eu fico me questionando sempre. E o que eu entendi que eu devo emanar um sentimento forte no fato das pessoas falando que o livro X mudou a minha vida. Essa questão pum! E o livro novo, né? Lógico, adquirindo um livro novo. Vou falar até a capa do livro. Como é a capa do livro? É o livro e com uma ou mais chaves de capa branca com mais chaves. Vocês vão ver que esse livro vai ser editado. O fluxo. Foi captado essa questão do fluxo para fazer a nossa visualização? Fernanda, Castro, ok? Sim. Fala, escreve, eu não estou escutando. Pergunta aqui, poderia ser, olha só, eu vi que teve pessoas me chamando aqui, não dá para ler todas, tá? As perguntas, que eu estou numa sequência e não vai parar nunca lá. Poderia ser notícias positivas da imprensa? Sim, claro, com certeza.
As ferramentas para que seja realizada a visualização é o exercício que você vai fazer ao longo dos seus dias. As ferramentas que foram dadas melhoraram a percepção para que você faça a visualização? Espero que sim. Vamos fazer a visualização agora. Então, você vai fazer da seguinte forma. Fechar os olhos. Lembrando que você é o ator barra a atriz e não a plateia nessa imagem. Você vai entrar na cena que você quer que aconteça, preocupando-se nessa questão do fluxo, se atendo à questão do fluxo, e vai colocar o foco no seu coração e sentir o sentimento que você vai ter quando esta cena realizar-se. Quando você estiver nesse fluxo, qual o sentimento que você terá? Entra na cena, escute o som emanado pela sua boca do que você está falando e escute o que outras pessoas estão falando para você. Uma imagem colorida, e aí você aumenta o brilho de cada cor da imagem e sinta o real sentimento. Perceba agora o que você está tocando. Sinta agora o que as pessoas mais importantes da sua vida hoje vão estar sentindo e se comportando com você. Visualize e sinta. Capte. Visualize como as pessoas amadas da sua vida vão estar a tratando. E sinta você sentindo o sentimento que você vai ter quando elas te tratarem dessa forma, visualizada. Será que elas vão ter orgulho? Qual o sentimento que você vai ter dessas pessoas amadas tendo orgulho de você? Associado à cena. Vamos lá. Dentro desse fator, tudo é mental. Podemos voltar. Estou terminando ainda. Dentro dessa questão, tudo é mental, tem um subterfúgio. Vamos supor que vou dar um exemplo. Caso real meu. Dentro daquilo que eu planejo, tá?
dentro desse contexto, existe o fato de que o número de seguidores meus no YouTube vai estar bem elevado. O que eu visualizo é eu ajudando muitas pessoas. Por exemplo, se tem 53 pessoas online agora, eu visualizo fazendo uma live com 10.000 pessoas. Existem diversos pontos, né, abaixo que seriam verdadeiros tijolos na construção dessa minha meta, de estar fazendo uma live com 10.000 pessoas assistindo, eu ajudando 10.000 pessoas assistindo. Numa delas, uma desses tijolos seria, logicamente, se eu vou estar fazendo uma live com 10.000 pessoas presentes, o meu canal no YouTube vai ter um número muito grande de seguidores. Eu estou falando um ponto, tá? Existem diversos outros pontos semelhantes a esse, do fato de eu estar com um canal no YouTube com muitos seguidores e que seria um fato se eu estivesse fazendo uma live com 10.000 presentes. Existem outras questões. No Instagram também, diversos seguidores, outros diversos pontos. No meu dia a dia, sempre que alguém chega até a mim e essa pessoa acabou de fazer um canal no YouTube, ou ela já tem, e o canal dela, ou o canal dela pode estar bom, pode estar mal, que seja, todo o conhecimento que eu tenho a respeito de como fazer o canal no YouTube crescer, eu passo para a pessoa. E às vezes isso, né, já vem no meu natural, mas no início foi através de uma força de vontade, né? A gente tem que também jogar com o ego, porque o ego é individualista. Então, sempre que isso aconteceu, eu via na minha mente: para o meu canal crescer, né, um ponto importante, tem vários pontos, mas um ponto importante é eu estar ajudando outros canais a crescerem também. No início foi assim, aí toda pessoa que tem um canal e chega até mim, me pergunta alguma coisa, o que eu sei, eu passo para ela. Todo o conhecimento que eu tenho. E assim, logicamente, ela também passa para mim e por aí vai. No início, eu me forcei. Hoje em dia, eu gosto de passar o conhecimento que eu tenho a respeito do YouTube, né, para uma pessoa. Eu estou falando só do YouTube, tá? Só do YouTube. O que eu estou querendo dizer com isso? Isso é em razão do conceito de campo eletromagnético. Nós atraímos aquilo que emanamos. Se eu estou emanando o crescimento do canal de uma pessoa, eu estou atraindo o crescimento para o meu canal. No início, como eu disse, isso tem que ficar bem entendido. No início, pode ter sido algo individualista. Eu só falei porque eu sabia que eu teria um proveito disso. Foi. Na verdade, quando é assim, nem se tem um proveito, porque tem que ser algo de coração. Porém, iniciou-se assim, de uma maneira individualista. Tenho que passar o conhecimento que eu tenho sobre como um canal crescer para a pessoa, porque assim eu estou atraindo, porque assim eu estou emanando crescimento para o canal dela e, logicamente, uma decorrência lógica, eu estou atraindo um crescimento para o meu canal. É um pensamento individualista no começo que, na verdade, nem tem muita força. Porém, como o ajudar gera endorfina, a decorrência lógica disso é eu começar a ajudar de coração e não apenas
e não pensando apenas no retorno que teria no meu canal. De coração. Até esqueço, né? Simplesmente ajudo nessa questão e nem passa pela minha cabeça que meu canal vai crescer com essa ajuda que eu estou dando. Não passa. É algo de coração, de boa vontade, prazeroso. Mas no início, nas primeiras vezes, eu me forcei. Me forcei. Não foi de coração no início. Você deve pegar os pontos, esses pontos. Quais são os pontos que seriam os tijolos da sua visualização? Por isso que eu falei que era para ter uma visualização de algo alto, para fazer um trabalho efetivo. Quais são os tijolos? Ou seja, no meu caso, um tijolo seria, alguns tijolos, né? Seria um canal meu grande, no YouTube. Um outro, um perfil do Instagram grande. Um outro, a plataforma EAD que nós temos, também grande, com vídeos atualizados. E aí, a partir desses pontos, eu fazer com que outras pessoas que também querem, que também têm canal no YouTube, que também tem canal no Instagram, que também tem plataforma EAD, eu fazer com que essas pessoas também cresçam dentro de cada situação dessa. Tudo que eu sei relacionado aos pontos que estão abaixo da minha meta, tá? Quando eu identifico qualquer ponto em alguma pessoa, tudo que eu sei naquele ponto, eu passo para a pessoa. E o retorno é algo natural. Uma lei natural do universo. Conceito de campo eletromagnético. E para cada ponto desse que eu visualizo que esteja crescendo, para cada crescimento de cada ponto, gratidão. Mas a gratidão real, tá? Eu me pego, às vezes, fazendo um obrigado e não colocando sentimento. O efeito é pouquíssimo, quase zero. Emanando uma gratidão real, aquilo, a mente entende que você quer mais daquilo. Então, emanando o crescimento para cada ponto desse identificado, eu estou atraindo mais daquilo porque eu estou avisando para a minha mente que eu quero mais daquilo. Para o meu inconsciente. O meu inconsciente, né, tem acesso ao inconsciente coletivo e fica muito fácil. Quando o inconsciente sabe o que você quer, fica extremamente fácil para ele trabalhar a seu favor. Só que, lembrando, o inconsciente não faz juízo de valor. Não faz juízo de valor. Ele vai entendendo o que você quer de acordo com toda a sua vida. Só que quando você começa a emanar gratidão para algo específico, gratidão para aquilo, gratidão para aquilo, gratidão para aquilo, o seu inconsciente entende, né, que você quer mais daquilo. Não logo de cara, você tem que provar para ele. Então é gratidão, 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 gratidão para todos os atos que envolvem. Vamos lá. Eu chego no YouTube, aí eu vejo que cresceu o número de seguidores. Gratidão. Olho para um vídeo do YouTube, eu vejo que teve um vídeo que teve muitas curtidas. Gratidão. Teve muitos comentários. Gratidão. Aí alguém faz um comentário, aí eu vou lá e envio um comentário agradecendo. Escrevo e boto sentimento naquela palavra de gratidão para a pessoa. E por aí vai. Gratidão. E o conceito de campo eletromagnético. Nós temos que ser realistas. Entender que existe um ego nosso. Né? Cada um tem um ego. E o ego é individualista. Infelizmente, mas é assim que funciona. Sabendo que o ego é individualista,
nós temos que mostrar o porquê pro ego. O porquê, olha só. Isso é em razão disso. Isso no início, tá? No início. Como eu disse, você vai ajudar X porque se você fizer isso, você vai ter o retorno disso. Aí o ego aceita. Beleza. Mas no que você faz ajuda, endorfina gerada, o inconsciente entende que aquilo ali é algo bom e você continua fazendo. Ponto. O ego, quando o ego sente prazer também, nossa, isso é bom fazer. Ajudar é bom. O ego quer mais. O ego é individualista. Ele vai querer mais porque ele liberou endorfina para ele, para você. O ego é você, né? Ele liberou endorfina. Então, logicamente, você vai querer mais. Quando libera a endorfina, que é um hormônio do prazer, o seu inconsciente associa a endorfina àquela imagem da ajuda e ele vai querer que você faça mais e por aí vai. Então, a sua visualização tem diversos tijolos, pontos desses específicos. Sendo que existe um ego também. Então, mostre para o ego que ajudar pessoas que tem um propósito igual ao seu, o propósito, o ponto, que eu estou falando dos tijolos iguais ao seu, mostrando, conversando com o seu ego, né? Conversando com o seu ego, conversando consigo, né? Ó, vou ajudar a pessoa X porque eu vou ter um retorno disso. Beleza, ajuda. Daqui a pouco, aí vai ajudar a pessoa Y porque você vai ter um retorno daquilo. Eu estou falando de questões que estão dentro, que são os tijolos da sua visualização. No início, a questão individualista. Depois, entra no automático. Quando entra no automático, ótimo, mas já entrou no automático, já visualiza outras questões que ainda não estão no automático, que você vai ter que botar no automático. Quando você coloca no automático, ok, deixa, já entra no fluxo. Quando eu digo automático, entrou no fluxo. E foi aquela fluência divina, né? O soltar, soltou. Beleza, o fluxo já está correndo ali naquele ponto. No caso, ajudei, ajudei alguém a trabalhar no Instagram. Ajudei alguém a editar um vídeo. Eu ajudei alguém a questão da iluminação de um estúdio. E por aí vai. No início, de forma individual. Depois, entrou no fluxo, já foi outra coisa. Estou sendo claro? Está claro para vocês? Está claro? Está claro? Quais são os pontos que estão abaixo da sua visualização? Pontos esses que aí você vai se preocupar em ajudar outras pessoas. Quais são? Mentaliza, visualize. Se não visualizar os pontos agora, você não vai visualizar depois. Faça isso agora. Energia da ação. Velocidade da execução. Pensou, agiu. Então vamos agir agora. Visualize. Quais são os pontos? Isso que nós estamos fazendo, de agir, de praticar, isso é a parte mais importante da live. Que é o quê? Entrar na energia da ação. Porque muitas pessoas são totalmente procrastinadas. Então vamos lá, quais são os pontos? Você está visualizando os pontos? Quais são os pontos? Fernanda Castro, quais são os pontos? Escreve para mim. Por favor, se puder, tá? Não é uma ordem não, de forma alguma. Às vezes eu tenho uma linguagem meio bélica, porque são anos e anos trabalhando como agente penitenciário, como polícia, aí minha linguagem às vezes fica meio dura. Mas eu estou amaciando, estou aprendendo. Tem que escrever. Tem que escrever, tá? Por favor. Pode escrever? Fernanda. Escrevendo? Beleza.
Enquanto isso, eu vou mostrar para vocês os meus novos arquétipos. Aqui, ó. Aqui. E aqui. Aqui já é meu estúdio. Já é o estúdio. Já tá mais... Eu botei na cabeça. Eu vou fazer a live só aqui, ponto. Não importa. Tava sem a saída de áudio. Beleza. Vou fazer a live aqui. Não vou deixar de fazer a live aqui porque está sem áudio. Por quê? Entrar na energia do fazer a live aqui do estúdio é uma coisa que eu já estou buscando há muito tempo e eu percebi que eu estava procrastinando. Cada dia inventando um motivo diferente para eu fazer a live aqui. Eu falei, não importa. O mais importante é eu fazer a live do estúdio. E pronto, acabou. E aí, entra na energia. Ah, pode ser que uma ou outra live seja prejudicada? Fazer o quê? Entrar na energia aqui. É importante, uma ou duas lives podem ser prejudicadas para outras diversas serem beneficiadas. Vamos lá, Fernanda cá. Os pontos que eu entendi é que quanto mais eu ajudar as pessoas... Não foi isso que eu perguntei. 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 Talvez eu não tenha sido claro. Davi, você entendeu o que eu quis perguntar? Pode escrever? Por favor, isso é importante. Deve estar escrevendo. Lembrando que tudo isso que eu estou falando está fazendo uma associação na mente inconsciente de vocês a uma energia de mudança, uma necessidade de se colocar em prática, de se mudar. Em razão, ó, tá bom. Em razão da borboleta aqui que eu coloquei. Davi. Olha lá, Davi captou. Passando meus conhecimentos sobre programação e design para amigos meus que estudam nessa área. Sim. Porque o propósito, a visualização do Davi, foi ele exercendo lá o que ele gosta, que é a programação, e ele sendo um programador de sucesso. Né? Um ponto importante, né, é ele aumentar o conhecimento relacionado à programação. E quanto mais... Isso é um ponto, é um tijolo dessa visualização. É um tijolo. Alguns tijolos preciosos, inclusive. E quanto mais ele fazer com que outras pessoas aumentem o conhecimento relacionado à programação, mais ele vai aumentar o dele. Campo eletromagnético. Foi captado? Foi percebido? Percebeu, Fernanda? Nesse sentido, Fernanda, você consegue fazer? Não? Fazer de novo? Sem copiar o Davi. Não vai falar, passando conhecimento. Não vai, se você está escrevendo, passar conhecimento e direito a outras pessoas. Isso aí é ok, mas não é isso que você estaria copiando o Davi. Criatividade, tá? Copiar alguém, não que isso, para o seu caso, seria excelente fazer isso. Você vai fazer. Quanto mais conhecimento de direito você passar para alguém, mais conhecimento de direito você vai ter. Porque o propósito de vida da Fernanda está associado ao direito. Tá? Uma carreira jurídica. Ela não sabe qual ainda. Porém, criatividade. Jamais copiar alguém. Estaria copiando o Davi se ela fizesse isso.
Bom, enquanto a Fernanda vai escrevendo, ela vai escrever e eu peço para que você visualize aí os pontos pelo qual você vai, do seu dia a dia, estar ajudando as pessoas. E, logicamente, esta ajuda dentro desses pontos vão fazer que você tenha mais desse ponto específico e ponto este, que na verdade é o tijolo da sua visualização. Isso tem que estar bem compreendido, bem entendido. Se alguém estiver com o áudio aberto, eu peço que desligue, por gentileza. Fernando, vamos lá. No caso, eu orientar pessoas que tenham dúvidas ao direito, como no momento já apareceram. Já aparece. Bom, entrou nessa questão que eu falei. Mas tudo bem, tá bom também, tá? Tá legal. Isso aí, com certeza, vai lhe ajudar bastante. Vamos lá. Então, chegou o momento. Aliás, já fizemos a visualização. Já fizemos a visualização. Eu iria fazer a visualização de novo. Eu só quero que você identifique esses pontos, tá, do seu dia a dia. Vamos fazer essa visualização também rápida, tá? É importante. De você ajudando pessoas nesses pontos que você identificou, tá? Quando eu falo você, eu estou falando com todo mundo, tá? Todo mundo, cada um de vocês. Todo mundo. Vamos aí fechar os olhos e fazer a visualização. Aí, pode ir voltando. Vamos fazer agora uma prática, em vez de duas, vou fazer uma só. Tinha programado fazer duas, o arquétipo da peça do dinheiro e o voltar na origem, que é a identificação e ressignificação das crenças de traumas que culminaram em crenças limitantes. Vamos fazer apenas o procedimento arquetípico de atração do dinheiro. Domingo faremos voltar na origem. Quinta-feira não haverá live porque eu vou estar de plantão no trabalho. Tá bom? Quinta-feira não haverá live. Teremos live agora domingo. Para quem é do grupo intermediário, vai ter live amanhã. Focado no nosso novo projeto do grupo intermediário. Vamos lá. Fabíola fez a pergunta aqui sobre a prática e isso aí é algo que eu deleguei, tá? Vou aproveitar e fazer esse aviso. Questões administrativas, tá? Eu peço que quem é da nossa mentoria se dirija ou à sua madrinha, padrinho, ou a alguém do grupo principal. Porque eu coloquei, né, as questões que necessariamente eu estou delegando, e isso é algo que todo mundo deve fazer, ter o poder de focar naquilo que realmente
que realmente é extremamente que só você pode fazer, o que outras pessoas podem fazer por você, você delega. E aí a minha energia eu concentro naquilo que vai me dar um crescimento maior. Então, essas questões administrativas do grupo, eu não faço mais, não resolvo. Quem resolve é madrinha, padrinho, outros membros, ou no caso da Rios. Beleza? Bom, vamos lá, vamos fazer a prática. Vocês entenderam essa questão, gente? É importante vocês estarem me ajudando nesse sentido, tá? Porque são muitas tarefas. Enquanto eu estiver resolvendo questões administrativas de cada pessoa, eu vou deixar a desejar em outras questões que são muito mais importantes. Aquelas que eu posso me dedicar, que é, né, de práticas para o grupo, a live, o conhecimento da live, de eu estar estudando para passar os conhecimentos para vocês, meditando, né? Porque até então eu vinha perdendo muito tempo resolvendo questões administrativas, mas isso aí, a culpa não é de vocês não, a culpa era minha, tá? A culpa foi minha, não foi de vocês não, mas a partir de agora eu estou deixando claro que eu não faço mais isso para poder ter foco. E vocês têm de fazer o mesmo na vida de vocês. A energia deve ser concentrada naquilo que vai dar crescimento. É claro que sempre tem que ter um equilíbrio. Tá? Aquilo que pode ser delegado, delegue. Vamos lá, vamos fazer a nossa prática. Peço que todo mundo... Essa prática é uma prática com procedimento arquetípico de ativação do dinheiro. Antes, só para fechar o conhecimento. Né? Todo conhecimento dado deve ter início, meio e fim. Estava sem fim. Ou seja, falamos hoje na live sobre exercícios práticos do dia a dia dentro desta lei. Tudo é mental, trabalhando de acordo. Não basta saber que tudo é mental, deve saber trabalhar de acordo com esta lei. E aí passamos aí questões para que seja feito no dia a dia. Né? Teve uma visualização principal que fizemos e dentro dessa visualização principal explicamos como se fazer, porque muitas pessoas fazem da forma errada, logicamente em razão das crenças limitantes que estão dentro da mente, ou seja, sempre está se questionando. Né? E aí passamos aí que visualizar, colocar o fluxo na visualização é importante. Um outro fator foi a prática do conceito campo eletromagnético, e aí identificando os pontos importantes, pontos esses que são os verdadeiros tijolos para a sua visualização. Ou seja, os acontecimentos, né? Toda realização tem momentos anteriores, né? E tem momentos principais, tem questões importantíssimas que sem elas o fator principal não acontece. Então, pedi para você identificar esses pontos e você, identificando esses pontos, estar ajudando outras pessoas que têm esses pontos em comum. E aí, trazendo para a prática minha, eu mencionei a visualização minha de estar fazendo uma live para 10 mil pessoas online, ao vivo. E para isso, né, para eu estar fazendo uma live com 10 mil pessoas ao vivo, necessariamente o meu canal no YouTube vai ter, né, muitas pessoas, pelo menos aí, sei lá, 500 mil pessoas, 1 milhão de pessoas, 1 milhão de seguidores, 2 bilhões de seguidores. O meu Instagram vai ter também um número X de pessoas. Já vou ter livros publicados. Eu já vou ter e-books publicados. E, logicamente, eu ajudando pessoas com tudo que eu sei relacionado ao aumento do canal do YouTube, tudo que eu sei relacionado ao aumento do Instagram, tudo que eu sei realizado a escrever um livro, tudo que eu sei realizado a montar um e-book, tudo que eu sei sobre esses fatores, quando eu visualizar alguém precisando dessas informações, querendo essas informações, eu passo. Logo, esses pontos vão, de forma mais rápida,
serem colapsados em minha vida, seriam aumentados em minha vida. No caso do canal do YouTube, canal do Instagram, fazer livros, etc. E o principal, tá? Talvez passe despercebido, e já falei, vou falar novamente, que é muito importante. Lembrando que a repetição é que faz a mente entender. Uma das formas da repetição. Repetição no nível de sentimento aí é o concurso. A realização das práticas dessas questões de visualizar a meta, visualizar os pontos. Essa questão, fazendo em live, né, principalmente, né, quando eu peço para alguém escrever e você capta aí erros, o que poderia mudar, etc., e traz para a sua, essa realização, essas ações, significa entrar na energia da ação. E entrar na energia da ação significa você sair da procrastinação, não só nessa visualização, mas em todas as suas metas. Porque a energia do entrar em ação é uma só. Ok? Isso é mecânica quântica. Vamos lá fazer. Então, dito isso, encerrei o conhecimento passado da live de hoje, foi encerrado. Vamos agora fazer uma prática de ativação da atração da lei do dinheiro e finalizamos a nossa live de hoje. Vamos lá, todo mundo fechando os olhos. Eu peço para você visualizar uma quantidade enorme de notas de R$100. Você pode usar como parâmetro para esta quantidade enorme, aí a sua casa, seu apartamento, e metade dela do chão até a metade de respeito em altura, lotadas de notas de R$100. Você vai retirar a energia que preenche essas notas e vai colocar esta energia bem no meio e acima das notas. E você percebe que essas notas são agora apenas papéis, totalmente despreenchidas de energia. Papel, como se fosse papel A4, que brilha, porque a energia foi retirada e você a colocou de forma concentrada em cima das notas e lá no meio, acima. Neste momento, a sua mente entende a diferença entre a matéria, que é o papel, a parte sólida, e a energia do dinheiro. São coisas diferentes. A nota, papel, da energia do dinheiro, são coisas diferentes e sua mente entende perfeitamente neste momento. Agora você vai visualizar alguma cena vivenciada por você no seu passado, na sua vida, algo que já ocorreu. Cena essa que te leva a sentir, te remete ao sentimento de amor incondicional. Capta a energia, retira a energia desta cena, tá? Você vai retirar parte da energia, a energia ilimitada, essa cena continua te emanando amor incondicional. Como a energia é ilimitada, você vai captar esta energia, tá? E vai direcioná-la
a energia do dinheiro que foi separada, sendo que você também movimenta a energia do dinheiro que foi separada e as duas vão se encontrar, formando uma só, se misturando. E no que você fizer isso, você coloca dentro de você, entrando por cima da cabeça e deixa vibrar. Excelente. Estou arrepiada. Feito. Agradeço. Alguém quer perguntar alguma coisa? Qualquer dúvida? Se quer perguntar, pode perguntar. No domingo, a questão de colocar a live, disponibilizar a live apenas às 7 horas da manhã não deu certo. Então, o que eu vou fazer? Vou disponibilizar para vocês como não listado já daqui a pouquinho. Já vou fazer o download. Eu vou deixar programado para ficar público do YouTube às 7 horas da manhã. Não seria a melhor maneira, mas a maneira mais eficaz, pensando em vocês. Né? Que vocês são sempre a prioridade. Alguém quer fazer alguma pergunta? Aí, no caso, faça aqui no chat. Se tem alguma pergunta para fazer. Criar um caderno, mural. Sim, então, Fabiola, essa questão aí do caderno, inclusive, tem a ver com a fórmula do sucesso final, que é a criação do caderno de forma eficaz, de forma real eficaz. Porque a falta de conhecimento faz com que as pessoas criam, né, afirmações a serem lidas de forma errada. Muitas vezes, em razão da autossabotagem, faz com que a falta de conhecimento unida à autossabotagem faz com que a pessoa escreva exatamente o contrário. Só um exemplo. Essa pessoa fala, não vou procrastinar. É errado. Ela não pode fazer isso, ela tem que falar, vou ser proativa. Essas questões fazem toda a diferença. Beleza? E no caso que você perguntou do moral, com certeza. Porém, volto a afirmar, da maneira correta. E as pessoas não sabem fazer da forma correta. Tá? Pode ser que é algo que eu possa, inclusive, comentar sobre isso, que eu já trabalhei muito nesse sentido. Igor, eu posso... vamos lá, calma aí. Deixa eu subir aqui. A tela está longa, está um pouco longe. Sobre os pontos, eu posso... vamos lá, a Luciana perguntando. Igor, sobre os pontos, eu posso ir por exemplo, né? Ensinar as pessoas a colaborarem a mesma coisa que quero? Sim. Tá? Lembrando, a coisa que você quer deve ser algo positivo, principalmente também positivo à coletividade. Obrigado aí quem está agradecendo, tá? Muito gratificante saber que vocês gostaram. Hoje a live foi, como foi a primeira aqui do estúdio, teve alguns acontecimentos aqui, mas é isso aí, entrar na energia do ação, entrar na energia do fazer a live no estúdio. Perguntas, eu agradeço aí todo mundo que está agradecendo também.
que está elogiando. Bom, acho que não teve perguntas. Então, peço para que você assista também a live de domingo, ao vivo aqui, domingo às 8h40, no mesmo horário, e realize as práticas que estão sendo passadas. A galera do grupo principal, a fazer a prática do atendimento atual e logo depois, tá, fazer a nova etapa que eu vou passar do Fórmula do Sucesso ainda essa semana. E para quem não está com a Fórmula do Sucesso atualizada, atualize. E quem está em outro grupo, eu estou sempre passando sempre as mesmas em outros grupos, fora da mentoria, eu passo sempre, eu sempre deixo 7 práticas que eu vou passando sempre de forma repetida, que são muito boas também. Aí quem não está na nossa mentoria, foque nessas práticas que estão sendo passadas aí no grupo que você está e faço convite para que você ingresse em nossa mentoria e inicie uma evolução direcionada, eficaz, desde que você faça o sugerido lá em nossa mentoria. É isso, um forte abraço e avante!